Eu vou lhes apresentar a PEC 51, a proposta de emenda constitucional que foi apresentada no Senado Federal pelo senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, para a qual eu tive o privilégio de contribuir. A PEC propõe a reforma do sistema de segurança pública no Brasil, uma proposta muito ousada e, entretanto, pode vir a alcançar um amplo consenso se o debate prosperar entre policiais profissionais da área e aqueles que têm vivido os problemas na sociedade no seu dia a dia. Acho que essa é uma oportunidade única de nós, de fato, nos unirmos em torno do fundamental, deixarmos de lado eventuais diferenças, reconhecendo a gravidade, a urgência desse problema. Nós não podemos continuar adiando as transformações institucionais nessa área. O Brasil mudou profundamente em todos esses anos. Já havia operado a transição da ditadura para a democracia, as mais diferentes instituições se adaptaram a um novo contexto democrático, no entanto a área de segurança permaneceu mais ou menos intocada em todo esse processo, salvo por algumas contribuições que advieram do esforço de profissionais devotados, competentes, que responderam a processos de pressão por parte de ativistas, de movimentos. Mas foram ganhos, foram conquistas, foram avanços muito residuais e muito tópicos. Nós ainda devemos ao país passar limpo a institucionalidade que herdamos da ditadura na área da segurança pública. Não é possível que uma determinada área tão importante para nós permaneça fora desse processo de transformação. Nós precisamos estender a transição democrática 25 anos depois da promulgação da Constituição à área da segurança pública. É isso que a PEC propõe. Por isso, ela altera a redação do artigo 144, que é aquele responsável pelo desenho da arquitetura institucional da segurança pública no Brasil. Quais são os problemas fundamentais dessa área? E eu devo lhes fazer uma observação que é muito importante. Quando eu me concentro na apresentação da PEC e na descrição das transformações que a PEC propõe, chamando a atenção para a gravidade dos problemas institucionais, dos problemas na área das polícias e das instituições da segurança pública, eu em nenhum momento estou subestimando a importância das dinâmicas sociais, das estruturas sociais e das grandes questões que transcendem as instituições policiais e o sistema institucional de segurança pública. Seria um despropósito fazê-lo. Nós sabemos que a violência e a insegurança não são matéria exclusiva nem necessariamente prioritária das instituições da segurança. A violência em suas múltiplas manifestações tem a ver com as dinâmicas societárias, com as grandes injustiças, com as iniquidades, com o racismo, com a brutalidade intrínseca à sociedade brasileira. E, portanto, cumpre transformar a sociedade brasileira em seu conjunto, nos seus mais diversos aspectos. Mas a institucionalidade da segurança pública contribui, concorre, ou positivo ou negativamente, para a reversão ou para o agravamento de todo esse processo. E, portanto, vamos deixar de lado, por um momento, todas as outras grandes questões que são da maior relevância, mas que são objeto de políticas específicas, de movimentações específicas ao longo de tantos e tantos anos, e vamos focalizar aquilo que tem sido esquecido, que é a institucionalidade de segurança pública. Essa é uma questão sine qua non, quer dizer, sem cujo enfrentamento, sem cuja transformação, nós não vamos avançar. Portanto, é parte de um esforço muito maior, mas nós devemos, em algum momento, nos concentrarmos nela, nessa transformação, para que, então, sinergicamente com as movimentações nas outras áreas, com as grandes transformações que podem se dar e devem se dar nas outras áreas, nós possamos alcançar um resultado superior. Então, vamos nos concentrar na questão policial, na questão das instituições da segurança pública. Como é que nós funcionamos no Brasil? Como é que o artigo 144 da Constituição determina que a arquitetura institucional se organize? A União tem responsabilidades parcas, diminutas, salvo em momentos de crise. Ela tem a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, principalmente, a SENASP, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que tem responsabilidades que não pode cumprir, porque não dispõe de autoridade, de poder, de recursos para cumprir as responsabilidades elevadas que lhes são atribuídas, e as polícias federais e a rodoviária federal
são muito importantes, mas cumprem lá os seus papéis específicos, estão longe de terem capacidade de transformar a situação nacional na área de segurança pública, como nós sabemos. Então, a União, salvo em momentos de crise, não tem maiores responsabilidades e maiores atribuições. E os diversos governos federais têm lavado as mãos para as transformações, não quer nem conversar a seu respeito, porque sabe que numa transformação mais profunda acabaria tendo de assumir mais responsabilidades e isso não lhe convém, porque responsabilidades na área de segurança pública implicam desgaste político, porque o problema é muito grande. Qualquer solução ou qualquer avanço é sempre de médio e longo prazo. O esforço que se faz acaba sendo herdado pelos sucessores e ninguém está disposto, portanto, a se sacrificar seu capital político em nome de conquistas públicas que serão atribuídas, cujos méritos serão atribuídos a sucessores. Então, os governos não têm interesse, os governos federais, de chamar-se mais responsabilidades e, por isso, costumam manter-se à margem de discussões estruturais, de reforma estrutural, sempre dizendo que essa é matéria do Congresso, como efetivamente é, mas nós sabemos que o Executivo tem muito poder de influência e o exerce sempre que lhe interessa, que lhe convém. Nesse desenho da arquitetura institucional da segurança pública, assim como a União é dotada de poucas atribuições e responsabilidades, também o município é. O município é, na verdade, esquecido, negligenciado. A Constituição mal se refere ao papel do município, o que é completamente absurdo e contraditório com o que ocorre nas outras grandes políticas sociais, nas políticas públicas mais relevantes. Desde a Constituição, o município tem se tornado um ente federativo muito relevante na área de educação, na área de saúde, na área de ação social, assumindo responsabilidades numa articulação intergovernamental complementar. No SUS acontece assim, na área da distribuição de responsabilidade quanto à educação e quanto à ação social acontece assim, como nós sabemos. Na segurança não. Há uma referência rápida ao município dizendo que o município pode constituir guardas civis municipais que seriam responsáveis pelo cuidado, pela proteção dos próprios municipais, quer dizer, do patrimônio municipal. Seriam guardas, vigias para alguns palácios, algumas edificações do município, etc., porteiros e aqueles que cuidam especificamente daqueles patrimônios. Nada a ver efetivamente com segurança pública. Como é possível um país com mais de 5.500 municípios, em que as grandes políticas vão sendo transferidas gradualmente para esses entes federados e sem que haja qualquer referência à responsabilidade na área da segurança pública para esses mesmos entes federados? É claro que na prática as coisas já estão se transformando, porque há a pressão popular, os governos municipais acabam tendo de responder à justa demanda popular, criando algumas iniciativas, algumas virtuosas, ou criando guardas civis municipais, mas o fazem à sombra da Constituição, sem que haja de fato qualquer tipo de orientação, sem que haja uma política nacional para isso. Consequência, eles acabam criando pequenas polícias militares em desvio de função. Convidam algum policial militar reformado, algum oficial, para liderar essa nova instituição e essa instituição acaba reproduzindo os vícios da polícia militar e nós temos, então, já problemas graves nas polícias militares e a sua reprodução em outra escala nos municípios através de muitas das guardas que foram criadas. Nem todas elas, evidentemente, seguem esse mesmo tipo de percurso ou reproduzem vícios, mas muitas delas sim. De toda maneira, nós estamos perdendo uma oportunidade extraordinária que nos seria concedida com a criação dessas novas instituições municipais, perdendo a oportunidade de reinventar instituições democráticas, instituições policiais efetivamente democráticas, eficientes, capazes de respeitar os profissionais que nelas trabalham e de prover um serviço público de qualidade, porque não há uma orientação nacional e não há nenhum tipo de política que oriente a formação dessas novas instituições. Então, nós temos, em geral, a reprodução das polícias militares em pequena escala, não é? O fato é que o artigo 144 é silencioso, indiferente em relação aos municípios, assim como não atribui mais responsabilidades à União,
Isso já é absolutamente inaceitável num país como o nosso, em que a União tem tantas responsabilidades e o município crescentes atribuições. Esse descompasso não se justifica. Eu não estou dizendo de modo algum que nós devêssemos ter um único processo unificado ou que a União devesse autoritariamente criar uma camisa de força sob a qual subordinar os outros entes federados e as suas instituições, em absoluto. Mas as articulações, a distribuição de trabalho de maneira complementar seriam indispensáveis. As responsabilidades, portanto, recaem sobre os governos estaduais e sobre as polícias estaduais, Polícia Militar, Polícia Civil. E o ciclo do trabalho policial é dividido. O trabalho ostensivo preventivo fica com a Polícia Militar, o trabalho investigativo de persecução criminal fica com a Polícia Civil. Não vou aqui comentar o papel do Ministério Público, da Defensoria, da Justiça, do Sistema Penitenciário. São outros elementos que tornam toda essa cadeia de tarefas e de funções ainda bem mais complexa. Mas me atendo nesses casos específicos das polícias, vamos chamar a atenção para dois aspectos. Então, a ruptura do ciclo de trabalho policial, trabalho ostensivo, preventivo e o trabalho investigativo, essa ruptura correspondendo à formação de duas instituições distintas e, além disso, a duplicação das instituições. Eu quero dizer o seguinte, cada instituição policial estadual, na verdade, contém duas instituições. A Polícia Civil contém uma espécie de subinstituição, ou de subuniverso, que são os delegados, subuniverso formado por delegados, e um subuniverso formado por agentes não delegados. Na Polícia Militar, um subuniverso formado por oficiais, um subuniverso formado pelos não oficiais, pelas praças. Esses subuniversos não se comunicam praticamente entre si, são de fato distintos. Tem valores diversos, níveis salariais incomparáveis, prestígio, tipo de status de prestígio que são muito distintos. Os seus respectivos poderes institucionais são absolutamente diversos. São, na realidade, portanto, 4 instituições. Quem está no subuniverso do não oficial não pode avançar na carreira e alcançar o oficialato, senão por fora, através de caminhos que são tortuosos e muito difíceis de serem percorridos e, por isso, muito raros. O mesmo acontecendo na Polícia Civil. Então, vejam, a união despotencializada, o município esquecido, o poder e a responsabilidade concentrando-se nos estados, nas polícias estaduais, o ciclo do trabalho dividido, essa divisão de ciclo torna o que deveria ser integração, complementariedade, cooperação, rivalidade, disputa e conflito. Por razões naturais, não pela má vontade de uns ou outros, mas pelo fato de que são instituições distintas, que são regidas por regras, por valores diferentes. A disputa, a rivalidade acabam se impondo naturalmente. Então, a ideia de uma complementariedade, que é a jabuticaba institucional brasileira, essa invenção nativa, tropical, tupiniquim, nossa, não funciona. Esse é um sistema falido e essa é a opinião de mais de 70% dos profissionais de segurança pública no Brasil, não apenas dos pesquisadores e de boa parte da opinião pública. O sistema não funciona para ninguém, não trata bem, não valoriza suficientemente, não forma adequadamente os profissionais de polícia, eles não estão satisfeitos, a sua enorme maioria, e o resultado vivenciado, experimentado no dia a dia pela sociedade é o que nós conhecemos, a situação extremamente grave. É muita corrupção, ineficiência, brutalidade policial e a impossibilidade de contribuir para a reversão do nosso quadro de violência na sociedade. Repito, há muitas outras causas para as diversas manifestações da violência. Eu não estou atribuindo às ineficiências policiais ou aos comprometimentos policiais ou à irracionalidade da estrutura institucional policial a responsabilidade central por esses processos todos de violência em absoluto. Mas, nesse momento, nós estamos focalizando essa área. E há uma parte considerável, sim, de responsabilidade que provém exatamente dos desarranjos dessa área. Então, a PEC, contemplando esse conjunto de falhas e de debilidades, identificou basicamente 3 questões e dois horizontes de intervenção.
um horizonte mais amplo de intervenção, a valorização do município, outro horizonte de intervenção, a valorização da União, nas áreas de educação, de conhecimento, de gestão, de controle externo, etc. Enfim, há várias possibilidades de colaboração importante por parte da União. Na área municipal, a assunção de responsabilidades diretas de forma complementar com o Estado e também com a União. Então, são horizontes presentes na PEC e não há tempo para um detalhamento. Basicamente, as três questões que são mais objetivas e simples de transmissão são as seguintes: ciclo completo, em lugar da divisão entre polícia militar e polícia civil. Carreira única no interior de cada instituição, em lugar dessa duplicidade que impede a coesão interna de cada instituição e que bloqueia a ascensão daqueles que carregam piano no dia a dia e que, em se qualificando, não só pelo tempo de trabalho, mas em se qualificando, em demonstrando virtudes, deveriam ter pleno acesso para cumprir a carreira plena, não há razão para que eles fossem marginalizados e condenados a necessariamente permanecer nos estágios inferiores da carreira. Isso não estimula ninguém, isso não é aplicável a nenhuma organização que tenha pretensões de alcançar um nível de qualidade superior. Então, ciclo completo, ao invés da divisão das tarefas entre militar e civil, carreira única no interior de cada instituição e desmilitarização. O que significa a desmilitarização? É importante que, desde logo, se frise que nenhum policial, nenhum trabalhador, nenhum profissional sofreria qualquer violação a seus direitos com todas essas transformações. Isso é importante que se diga, porque quando se fala em desmilitarização, naturalmente os policiais militares se preocupam com a perda de benefícios previdenciários, com a perda de vários benefícios que foram conquistados arduamente ao longo da história, enfim, da mobilização limitada, mas ainda assim existente, dos profissionais, dos trabalhadores dessa área. Então, há um compromisso na PEC, é claro, com respeito pleno a todos os direitos já adquiridos, e esse processo de transformação e de transição seria, em sendo aprovada a PEC, um processo bastante longo, cauteloso, com a participação das instituições nos estados, como eu direi logo em seguida. Mas por que desmilitarização? A Polícia Militar é obrigada a se organizar por determinações constitucionais e infraconstitucionais à moda do Exército, como cópia do Exército, à imagem e semelhança do Exército. Qual é a melhor forma de organização de uma instituição? Não há uma resposta em abstrato, nós sabemos disso. A melhor forma de organização de uma instituição é aquela que melhor sirva ao cumprimento das finalidades daquela instituição. Se é um açougue, uma farmácia, um supermercado, uma universidade, uma empresa jornalística, as finalidades são distintas e, portanto, os formatos organizacionais serão necessariamente diferentes. Portanto, só se justificaria que a Polícia Militar se organizasse à imagem e semelhança do Exército se as finalidades fossem as mesmas. Mas não são, não tem nenhuma relação. Ao Exército cumpre a defesa do território nacional, da soberania nacional, preparando-se inclusive para o enfrentamento bélico se necessário. Por isso, deve se organizar para estar apto a mobilizar-se aplicando a metodologia capaz de lhe dar condições de enfrentar um desafio, inclusive bélico. Essa metodologia nós chamamos pronto emprego, que é o deslocamento rápido, ágil, convergente de segmentos numerosos e de recursos materiais. Esse deslocamento ágil, rápido e convergente depende da obediência a ordens que derivam de um centro decisório verticalizado. Então, nós temos concentração decisória, nós temos uma organização vertical com hierarquia rigorosa, porque é fundamental a comunicação fluente, seguindo as orientações superiores, com essa extraordinária capacidade do pronto emprego. É uma instituição, portanto, muito rígida, porque tem selo. Há uma razão para que o Exército se estruture com essa verticalidade, com essa rigidez e com esse nível de centralismo. A Polícia Militar tem outras funções, garantir direitos. Garantir direitos significa garantir o cumprimento da legalidade. A legalidade expressa direitos, né? E é preciso que o Estado ofereça condições para que cada indivíduo tenha os seus direitos respeitados. E quando
há violações ou riscos de violação, aquelas que podem ser objeto de uma intervenção ostensiva, direta ou preventiva, o Estado deve prover meios para impedir que a violação ocorra. A polícia ostensiva, a polícia que atua nas ruas e que deveria cumprir todo o ciclo, também investigando, porque essa distinção não funciona de modo algum, mas essa polícia que está nas ruas para fazer o trabalho preventivo, basicamente está lá para prover um serviço à cidadania, para garantir direitos. Não, alguém diria sim, mas há momentos quase bélicos por conta de confrontos que se dão em algumas regiões do país, em algumas cidades, etc. É verdade, mas esses confrontos não correspondem sequer a 1% do conjunto das atividades policiais cotidianas. Portanto, não haveria nenhuma razão para organizar 99% por conta das atividades envolvidas em 1% do tempo diário, né? Seria necessário que aí se pensassem formas específicas para o enfrentamento de desafios muito particulares. Para 99% do tempo das atividades policiais, outro tipo de tarefa, outro tipo de demanda, outro tipo de responsabilidade se impõe. E esse tipo de intervenção requer uma estrutura organizacional compatível com as ações, essas ações cotidianas. Qual é o tipo de função mais corrente no policiamento ostensivo? E de que forma a organização poderia auxiliar o desenvolvimento mais competente desse tipo de ação? Esse trabalho policial que se faz na rua deveria ser entendido de que maneira e de que forma essa ação cotidiana nas ruas depende, para sua eficiência, de uma estrutura organizacional que é, em tudo, o avesso da estrutura organizacional do Exército. Eu vou tentar expor de uma maneira muito breve. O policial lá na ponta, e essa é a melhor experiência que nós já tivemos no Brasil e no exterior, o policial lá na ponta é, ele ou ela, um gestor ou uma gestora local da segurança pública. O que significa ser um gestor local da segurança pública? Significa assumir as seguintes funções: analisar o que ocorre, elaborar um diagnóstico sobre os problemas, identificar as suas prioridades e fazê-lo ouvindo a comunidade, interagindo com a comunidade, em diálogo com ela, sem, entretanto, subordinar-se à sua orientação, quando essa orientação vier marcada por bias ou por um viés de classe, de cor ou qualquer outro que traia os marcos legais e os direitos humanos. Ou seja, não é possível que esse diálogo com a comunidade torne o operador local da segurança pública, o gestor, a gestora local, submetido ou torne escravo de racismo, de preconceitos. A gente deve lembrar que muitas vezes as comunidades acabam reproduzindo discriminações, estigmas, etc. Esse policial, essa policial não tem por que subordinar-se a esse tipo de enfoque, em absoluto. Portanto, interagir com a comunidade significa valorizar a avaliação que a própria comunidade oferece, ouvir as sugestões, negociar com a comunidade alternativas de intervenção proativa, preventiva, sem que o policial tenha de ceder no seu compromisso com a legalidade e com os direitos humanos, evidentemente. Mas feito o diagnóstico interativo, interlocucionário, ouvindo a comunidade, avaliando prioridades, esse gestor local da segurança pública vai compreender que o êxito do seu trabalho pode vir a depender da ação multissetorial do governo municipal, por exemplo, do governo estadual, da participação da própria comunidade. E pode elaborar um plano de ação, de novo, de modo cooperativo, intersetorial, junto ao governo, negociando com outros setores governamentais, diretamente ou por meio do seu superior hierárquico na polícia, e dialogando com a comunidade, aplicando esse plano. Caso seja um plano consistente e inteligente, os resultados podem emergir, frutificar, prosperar, gerando uma inversão no ciclo. Ao invés de um círculo vicioso, nós passamos por um ciclo ou por um circuito virtuoso. Um exemplo: há muitos estupros numa determinada área, num setor de um bairro, e o gestor local da segurança pública, o policial na ponta, ouve as histórias, conversa com as famílias, conversa com os diretores da escola, professores,
com os líderes comunitários, com o setor comercial e percebe, e analisa os estudos que são feitos também na polícia, os casos que estão sendo investigados, e percebe que esses casos estão acontecendo num terreno baldio, abandonado, escuro, que está cheio de lixo, onde há também alguns outros problemas criminais, etc. E esse gestor percebe o seguinte: independentemente da sua função específica de buscar esse criminoso, essa pessoa que perpetrou o estupro, independente disso e além disso, é indispensável alterar as condições que estão gerando ou estão facilitando processos violentos desse tipo. E mudar o sentido daquele espaço degradado pode ser vital. Então, com iniciativas governamentais, de secretarias diversas, de limpeza, de planejamento, de urbanística, etc., esse espaço degradado passa a ser uma praça, um espaço integrado às dinâmicas cotidianas da comunidade. A comunidade, valorizando esse trabalho, participa desse esforço e ocupa essa área com atividades esportivas, culturais. Os coletivos da juventude se apropriam do espaço público para desenvolver atividades interessantes, e esse espaço que estava abandonado e deteriorado se torna um polo de atração, de ação social, cultural do maior interesse. É claro que isso acaba impondo uma reversão naquela dinâmica da violência, alterando as condições que eram indispensáveis para a sua reprodução. Há, portanto, uma ação preventiva muito inteligente, muito eficiente, e que não depende apenas desse gestor local de segurança pública, depende, porque ele nem vai exercer, ou ela, atividades que não são suas, são de outras secretarias, de outras áreas do governo, nem vai substituir a comunidade ou a liderança da comunidade, mas vai ser um articulador, um facilitador, sobretudo no momento do diagnóstico e do planejamento, porque seu ponto de vista, sua perspectiva, sua formação interdisciplinar, seu conhecimento de casos análogos que são estudados como boas práticas, lhe permitem uma elaboração interessante para uma política local específica. Cada intervenção tem a ver com situações locais, dependem, portanto, de adaptação plástica àquelas circunstâncias, de eventuais outras experiências. Depende de criatividade, de flexibilidade. Isso tudo só se dá se esse homem, essa mulher na ponta, se sentir e for efetivamente empoderado, se lhe for repassada a responsabilidade, se ele ou ela for valorizado profissionalmente, não só do ponto de vista salarial, da formação, mas no sentido mesmo de que se lhe atribua todo um espaço de deliberação, com muito respeito. O maior óbice, o maior obstáculo à corrupção não é o controle externo, ainda que seja necessário, não é um mecanismo repressivo, é o orgulho profissional. E o orgulho profissional depende do reconhecimento alheio, do reconhecimento da valorização que provém da comunidade, na interação cotidiana e na realização sucessiva de trabalhos. A valorização e não o controle, a valorização desse homem e dessa mulher como sede de imaginação criativa, como fonte de inspiração, de liderança, de articulação, são absolutamente contraditórios com uma definição rígida e hierárquica, verticalizada, com centralização decisória, que é típica do Exército, que é típica da estrutura militar, tal como tem sido implantado nas nossas polícias militares. O policial na ponta é definido como alguém que não deve pensar pela estrutura militar, tal como funciona. Não deve pensar, deve seguir ordem, deve obedecer ordens. Como é que alguém no comando, lá no Estado-Maior, no quartel, pode analisar essa complexidade que é sempre local? Não há nenhuma compatibilidade, eu repito, entre as exigências de flexibilidade, de criatividade, de adaptabilidade plástica às circunstâncias sempre locais e às interlocuções que são a fonte de um trabalho interessante e preventivo, com uma estrutura rígida de centralização decisória e de definição de papéis de modo estático, como nós temos na estrutura militar. A questão não é o pronto emprego, é a inteligência no sentido criativo, é a imaginação, é a interlocução, é o contato com a comunidade, é isso que funciona. Portanto, a desmilitarização não enfraquece o trabalho policial ostensivo preventivo, ao contrário, cria condições para que a eficiência, no sentido legalista, se realize. Portanto, nós temos
a desmilitarização como ponto central. E é claro que, junto à estrutura hierárquica rígida, vem alguns valores. Os valores, por exemplo, da guerra, do confronto. A ideia de que há um inimigo a ser combatido, de que agora o inimigo não é o inimigo externo, o inimigo político, mas é o inimigo interno. Tudo isso é parte de um legado ditatorial que, inclusive, não foi inventado pela ditadura, a ditadura requalificou, reprocessou, mas que é parte da nossa história, né? A história racista, a história autoritária, a história de iniquidade, que é a história brasileira. E toda essa definição do suspeito como inimigo acaba autorizando a brutalidade policial letal, que é campeã mundial, infelizmente. A brasileira é campeã mundial, disputa esse mórbido campeonato internacional. Então, a desmilitarização não é uma questão estritamente ideológica, mesmo que a história do inimigo interno fosse inteiramente revertida por novos esforços de formação, mesmo que, digamos, a atração pela ação bélica fosse desconstituída, o que não é provável numa estrutura militar, mesmo assim, restaria essa questão essencial. A estrutura organizacional não pode ser hierárquica com centralização decisória. O que está em questão é a garantia de direitos, é outra finalidade. Então a PEC é muito importante porque ela reúne de uma maneira bastante clara o fim do ciclo dividido do trabalho policial, a desmilitarização e a carreira única. Estabelece, institui, propõe a instauração da carreira única no interior de cada instituição, garantindo direitos adquiridos. Isso não significa unificação necessariamente entre as polícias, porque outra ideia fundamental da PEC é reconhecer que o Brasil é diverso, que a solução para o Acre, para o Amazonas podem ser diferentes, que a solução para Alagoas pode ser diferente da solução para São Paulo, para Rio de Janeiro, etc. As realidades são distintas, as histórias políticas também são diversas. Então a PEC propõe que, a partir de princípios gerais bastante claros, estabelecidos nacionalmente, mas sem camisa de força, a União assuma mais responsabilidade no campo da educação, criando um Conselho Superior e Permanente de Educação Policial, que acabe com essa babel absurda que caracteriza a formação policial no Brasil, que organize os paradigmas de informação, de gestão, etc., que os municípios sejam empoderados, que lhes sejam conferidas responsabilidades importantes na segurança pública e que os estados sejam as áreas de decisão, que cada estado possa, na sua Constituição própria, discutindo com a comunidade, escolher um modelo policial mais adequado. Mas qualquer polícia a ser criada teria de ser desmilitarizada de ciclo completo e com carreira única. E os princípios, então, de ordenamento, quais seriam? Os princípios a partir dos quais os estados criariam as suas polícias. Eles seriam ou o princípio territorial ou o princípio de tipo criminal. Então, poderia haver polícias organizadas por território, municipais, metropolitanas, regionais, estaduais, submunicipais, distritais, como aprovesse ao Estado, como lhe parecesse mais adequado. Ou tipo criminal, e combinando esses dois critérios também. Tipo criminal, nós podemos ter, por exemplo, polícias municipais de ciclo completo, devotadas apenas aos crimes relativos à Lei 9.099, que significa aqueles crimes de pequeno potencial ofensivo. Portanto, com a aplicação dos princípios sugeridos pela PEC 51, nós poderíamos ter a seguinte situação. Um Estado determinado decide criar polícias municipais, nos municípios maiores, por exemplo. Elas deveriam ter sempre ciclo completo, mas poderiam ser limitadas não só territorialmente, nesses municípios, atuando apenas nesse município, como também relativamente ao tipo criminal. Então, digamos que as polícias municipais, operando nos municípios maiores, ficassem responsáveis por evitar, enfim, enfrentar os crimes relativos à Lei 9.099, que são aqueles crimes de pequeno potencial ofensivo. Nós poderíamos ter nesse mesmo estado polícias regionais, polícias metropolitanas ou uma polícia estadual, responsável sempre de ciclo completo e desmilitarizada, com carreira única, responsável pelas outras formas de criminalidade e, inclusive, os crimes de pequeno potencial ofensivo nos municípios menores. E nós poderíamos ter mais uma polícia de ciclo completo responsável por enfrentar o crime organizado, por exemplo, né? Também atuando em todo o Estado. São muitas as combinações possíveis. Portanto, a ideia de que unificar é a única resposta ao ciclo completo,
ao ciclo completo, ou a substituição do que hoje é o ciclo incompleto, é uma leitura pobre, né, que não dá conta da multiplicidade de opções. Muitas vezes unificar gera problemas imensos, resolve o problema da quebra do ciclo de trabalho, mas gera problemas imensos, né? Em São Paulo nós já temos polícias enormes e constituiríamos uma polícia maior ainda, o que poderia trazer grandes problemas. Então cada estado tem de operar de acordo com as suas necessidades, discutindo com a sua sociedade, inclusive com as suas instituições policiais. E como proceder na transição? São muitos anos para que essas instituições cedam lugar às existentes, cedam lugar às novas. Cada estado tem que ter liberdade para pensar essa transição com transparência, acompanhamento da sociedade, seguindo sugestões que derivem de ampla negociação com os próprios policiais, sabendo-se que seus direitos serão sempre reconhecidos. Isso não pode ser feito de uma maneira autoritária, rápida. Isso atropelaria as especificidades que têm de ser respeitadas e criaria de novo um modelo rígido, uma camisa de força, que é essa da qual nós queremos nos livrar. Portanto, a PEC 51 atribui mais responsabilidades à União e ao município. Acaba com a ruptura do ciclo de trabalho policial e instaura o ciclo completo. Acaba com a dualidade no interior de cada polícia e instaura ou propõe a instauração da carreira única. Propõe e realiza a desmilitarização, né, das polícias ostensivas pelas razões expostas. Cria condições para que as novas instituições que venham a surgir nesse processo de transformação decorram de negociações no interior de cada estado, ouvindo-se os profissionais, levando-se em conta características que são próprias a cada região. Mas a partir, é claro, de princípios muito claros que definam as polícias, suas atribuições e os limites da sua variabilidade. Esse é um caminho que decorre de 25 anos de debate no Brasil. Talvez essa seja a proposta que, evidentemente, sujeita a muitas polêmicas e divergências, represente um consenso possível, incorporando demandas, perspectivas que provêm das áreas mais diversas da sociedade e da política. É claro que o sucesso eventual da PEC 51 vai depender do apoio da opinião pública, da mobilização da sociedade e do ativismo, do protagonismo dos próprios profissionais de polícia. Isso vai ser indispensável para o seu eventual êxito. E o Brasil precisa de uma mudança profunda nessa área.